noite, tudo bem com vocês? Seguinte, saber encarar as dificuldades, não se deixar abater, ter o destino nas próprias mãos. E olha, mesmo se cair, aprender a se levantar com dignidade. No Super Pop de hoje, você vai conhecer histórias inspiradoras de mulheres que deram a volta por cima. Aliás, elas nunca nem caíram, né? Roda aí o nosso programaço de hoje. No Super Pop de hoje, vamos falar de superação. Pequena, minha avó virou pra mim e falou assim, o que você vai ser? Quando cresci, eu falei, vou aparecer na televisão, com 6 aninhos, morando na roça. Aí minha avó pensou assim, tadinha dessa garota, mora aqui na roça, como vai aparecer na televisão? Mulheres que deram a volta por cima. A incrível história da empresária Carla Sarne, que virou filme. Eu comecei trabalhando para os outros, comprei o consultório que eu trabalhava. E aí nós montamos 23 unidades próprias. Uma gravação de novela em um lixão que mudou a vida de Cris Andrade. As pessoas falam assim, mas a Giovana... Foi fácil. A Giovana Antônia olhou pra ela porque é bonita. E eu que sou feia não tive oportunidade. Já escutei muito isso. Mas não adianta eu te dar a vara pra você pescar e você simplesmente parar ali. Não adianta. Ela sempre sonhou em cursar economia, mas ninguém acreditava nela. Eu passei a minha infância todinha, mas inteirinha, sendo chamada de filha da empregada. E aí, quando eu tinha 9 anos, a minha mãe conquistou um trabalho de lixeira. E aí, para as pessoas que me chamavam de filha da empregada, foi muito natural. A filha da empregada agora é filha da lixeira. Raquel vendia geladinho para poder atingir o objetivo. Queria muito ter uma chuteira de marca. Que na época, assim, era muito caro e meu pai já não tinha dinheiro pra me dar uma chuteira. Hoje o Super Pop se superou. Você não pode perder. Bom, e hoje, para falar de pessoas que realmente conseguem fazer do limão uma limonada, eu tenho 2 convidadas aqui que vão começar me contando as histórias de vida. Primeiro eu vou falar boa noite para Carla Sarne. Tudo bem, Carla? Tudo bom, Luciana? Um prazer poder estar aqui hoje, contribuir, compartilhando um pouquinho da minha história para as pessoas que estão nos assistindo. Vou falar boa noite também para Gisele Bicalho, ela é ex-BBB e hoje advogada criminalista. Boa noite, Luciana. Tudo bem, linda? Tudo bem, e você? Gostei da roupa também. Obrigada. Todo mundo se veste para vir aqui no Super Pop. Só felicidade, só felicidade. Bom, gente, eu acho importante a gente realmente mostrar para as pessoas que quando a gente cai, a gente pode se erguer, pode se levantar, mesmo que a gente vai ver aqui pessoas que tiveram um começo muito humilde, que conseguiram acreditar e ver uma luz, né, um futuro e foram lá e fizeram como você, né, Carla? Então a gente vai falar um pouquinho da sua história. Coloca aí a matéria para a gente entender a magnitude da força de vontade dessa mulher. Coloca aí. A história de superação de Carla Sarne virou filme. A força de um sorriso. O que você tem para nos dar de garantia? La garantia sou eu. A cinebiografia acompanha a vida de Carla desde o início. Onde você vai passear com a sua bicicleta nova? Eu não vou passear. É para ganhar tempo e para ver se eu consigo vender mais rápido as minhas bijuterias. A criação da empresa. Eu estou estudando sobre franquia. Com o faturamento que vocês têm hoje e o meu planejamento estratégico, não tem erro. A expansão. Nós passamos a abrir uma clínica por mês. A crise e a dívida milionária. São 23 milhões, Kleber. A mamãe e eu, a gente vai precisar de um tempinho para consertar esse erro. O encontro com Luísa Trajano. Quer dizer que a partir de agora todo mundo vai ter que correr atrás do que vocês descobriram na odontologia. Mas na verdade nós perdemos tudo. Eu vi que estava muito doído aquilo para ela. Carla, você gostaria mesmo de vender a empresa? Eu disse que não, que a empresa fazia parte da minha vida. Ela fez uma ligação e ela pediu, para um banco me ajudar. E não precisamos vender a empresa. Carla viu um filme passar na sua mente quando visitou o primeiro consultório que montou em 1995. Apesar de ser um lugar muito simples, aqui eu fiz milhares de tratamentos de graça, transformando a vida de milhares de pessoas. Eu saí de lá de cima da padaria e aí nós construímos a primeira unidade própria da Sorridentes. Foi muito sacrifício. Poder estar aqui
né? Relembrando tudo isso, só nos fortalece. Hoje, a empresa que comanda com o marido reúne mais de 450 unidades espalhadas por todo o Brasil. Nossa, realmente é um filme, né? E ainda bem que foi feito o filme. Nossa, até me emocionei, vi a reprise agora e até estou aqui emocionada, chorando, porque como é legal a gente poder olhar para trás e ver um pouquinho, né, do que a gente construiu, do legado que a gente está deixando. Sim. E a transformação na vida das pessoas. E sorriso é tudo. Sim, a saúde começa pela Sim, boca, sim. né? E a gente tem um país com uma desigualdade social muito grande. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu revolucionei a odontologia no Brasil, porque antes de eu me formar, Luciana, o que tinha no Brasil era dentista para pobre e dentista para rico. E eu dei para a classe C e D exatamente o que os ricos tinham, por um preço justo, com uma forma de pagamento facilitada. Hoje nós temos mais de 6 milhões de clientes atendidos e atendemos hoje do A ao D. Como que você começou isso quando você era criança? Você veio de uma família bem humilde, é isso? Isso, meu pai era motorista de ônibus, morreu muito jovem, com 47 anos de pancreatite. Meu marido também é filho de família muito humilde, meu sogro é borracheiro, semi-analfabeto. Vocês casaram muito cedo? Olha, eu namorei, noivei e casei em 11 meses, mas eu convenci meu marido com 3 meses de namoro a deixar o exército, fazer odontologia e vir trabalhar comigo. Gente, mas você é daquela que não quero ficar muito tempo perto dela, que ela convence qualquer um a tudo, né? Tenho medo de você. É tipo Não. a Trajano, que convence todo mundo a tudo. Mas é só se for para melhor. Não, com certeza que é melhor. E aí ele veio com você, mas vocês se casaram com quantos anos você tinha? Novinha? Então, eu tinha 26 anos. novinha. E aí nós começamos nossa trajetória. Eu comecei trabalhando para os outros aqui em São Paulo, capital. E aí depois eu comecei trabalhando para os outros, comprei o consultório que eu trabalhava. E aí nós montamos 23 unidades próprias. Você tinha essa ideia? Eu quero trazer um pouco de igualdade para todo mundo? Era uma coisa assim que você pensava? Sim, formei com este propósito, porque eu acredito de verdade que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Estudar bem, claro. Então, Sim. a Sorridentes surgiu com este propósito de levar saúde de primeira linha para independente da classe social e do bolso das pessoas. Hoje a gente tem a unidade no Oscar Freire, que é uma das áreas mais nobres de São Paulo, Sim. e temos unidade dentro da favela de Paraisópolis. Você em algum momento pensou em desistir? Algumas vezes, mas a minha vontade de vencer sempre foi maior do que qualquer desafio. Você aguenta bem a pressão? Muito. Que medo dela. Eu não aguento, não. Tem que ter um espírito diferente, né? Já dormi com uma dívida de 23 milhões, acordei, né? Na verdade, eu acordei com uma dívida de 23 milhões. Nossa! O caminho mais fácil era ter entregue a empresa para o concorrente, porque eu me livraria da dívida, mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Eu escolhi não viver uma vida de si. E se eu tivesse tentado? Eu tentei, paguei cada centavo. Era para pagar em 5 anos, paguei em 3 e voltei a crescer. E foi a Luísa Trajano que te ajudou? Sim, na verdade, eu fui convidada a concorrer a um prêmio no Palácio dos Bandeirantes. A Luísa era uma das juradas. Era demais, né? Eu ganhei o prêmio de Jovem Liderança no Brasil e ela me convidou para um almoço lá no Magazine Luiza. E nesse almoço eu contei para ela que eu estava vendendo a empresa para o concorrente para quitar essa dívida. Sim. E ela me perguntou o que eu precisava para não vender a empresa. Eu disse, eu preciso que um banco acredite em mim e me empreste o dinheiro. A Luísa nunca pagou nenhuma parcela para mim, ela não foi minha fiadora, mas hoje, além de uma grande amiga, ela foi minha grande fada madrinha. Demais, né? Ela, numa ligação que ela fez para um presidente de um banco, o banco me emprestou o dinheiro, La garantia sou eu, com a minha assinatura, eu não tinha nada para dar como garantia, porque eu tinha vendido a casa, Luciana, para pagar o salário e o 13º dos funcionários. Mudei para um apartamento de 53 metros alugado, encaixotei todas as minhas coisas e a gente ia realmente recomeçar a nossa vida sem dever nada para ninguém. Mas o destino colocou ela na minha frente
E eu agarrei com as 2 mãos e paguei tudo. Não, e a gente sabe, eu estava lendo um pouquinho, você, com a sua história de vida, isso já influencia muitas pessoas. E parece que até tem funcionária que você influencia para partir para a odontologia. Você é uma inspiração geral. Hoje eu tenho muitos colaboradores, né, que fazem curso de odontologia ou já fizeram, mas o melhor é que os meus próprios diretores pedem as contas para serem meus franqueados. Então, o bichinho do empreendedorismo, ele pica em todos os meus negócios. Então, quem é colaborador, ou vira dentista ou vira empreendedor, sendo meu franqueado, isso é bacana. Muito legal. E eu tenho uma outra pessoa aqui que também é cheia de garra, né? Eu fiquei sabendo que a Gisele, você é advogada criminalista hoje, e parece que você perdeu o seu pai muito cedo, você tinha 6 anos de idade, e isso criou em você essa vontade de fazer alguma coisa diferente. Você sabe que outro dia eu estava conversando com alguém, e a gente estava falando sobre isso, que às vezes essas dificuldades criam gênios, né? Que as pessoas, na dificuldade, elas falam, nossa, eu quero ser diferente, eu vou conseguir por causa disso, disso, disso. Foi mais ou menos assim? Luciana, eu já nasci diferente, estranha, né? As meninas queriam brincar de uma coisa, eu sempre queria fazer outras coisas, sempre fui estranha. E o meu pai... Na verdade, eu sou uma sobrevivente da vida, porque quando meu pai... Minha mãe era casada, ele queria que minha mãe abortasse. Ela fugiu de casa, foi para casa da minha avó, voltaram. Só que ele batia nela todos os dias, grávida. Primeira coça que ele deu nela depois que eu nasci, eu tinha 15 dias de vida. Eu assistia aquilo diariamente. Na minha vida era normal, todo dia meu pai bater na minha mãe. Inclusive, o dia que ele morreu, ele tinha 33 anos. Minha avó falou assim, vai deitar com seu pai e com a sua mãe? Eu falei, não, vó. Hoje é o único dia que meu pai não está brigando nem batendo na minha mãe. A minha infância, ela foi totalmente vendo essas cenas abusivas. Quando eu vejo, porque eu como advogada criminalista, as pessoas ficam, como você virou advogada criminalista? E meu pai morreu matado. As pessoas ficam assim, é porque você nunca perdeu ninguém. Eu falei, sim, perdi meu pai. Só que aí, depois disso, eu sempre, quando eu passava na televisão esses casos, Nardoni, Matsunaga, isso sempre me criou uma coisa dentro de mim. Atiçava. Eu chegava em casa, ligava a TV e eu não almoçava assistindo todas aquelas cenas. E eu sempre quis ser advogada. Quis fazer direito. Só que pequena, minha avó virou para mim e falou assim, o que você vai ser? Quando cresci, eu falei, vou aparecer na televisão, com 6 aninhos, morando na roça. Aí minha avó pensou assim, tadinha dessa garota, mora aqui na roça, como vai aparecer na televisão? E depois disso, apareceu o BBB. Eu falei, olha, é simples, eu vou pro Big Brother, eu vou. E depois, quando eu entrei, várias pessoas de vários momentos da minha vida falaram, nossa, você sempre falou que ia e você foi. E eu fui no maior da história, né? Quando mudou a chavinha do BBB 20, que aconteceu tudo que aconteceu, que foi maravilhoso. E eu era uma advogada criminalista normal, que ganhava 3, 4 mil reais por mês. Morava em Vitória, minha mãe em Una, no interior do Espírito Santo. Passei por tudo isso, tinha essa vida toda traumática, assim, de relacionamentos. Sim. Repeti o padrão, me relacionei com uma pessoa... Ai, não, você não apanhava também? Apanhar não, mas por quê? Independe de classe social, né? Todas as classes. Sim. O crime de violência contra a mulher, doméstico e familiar, ele está em todas as classes. Sim. Mas, quanto maior a instrução, digamos assim, é mais sofisticado esse crime. Então, o tipo de violência que eu sofri era muito psicológica. Sua amiga não presta para você, sua família não é tão legal, fica comigo, eu vou te proteger, fica só comigo. Não bebe não, mulher que usa decote, isso. E quando eu vi, eu tinha parado de sair com as pessoas que eu gostava, parar de usar roupas que eu gostava, não bebia mais, que é uma coisa que eu gosto de tomar minha cerveja. Eu estava totalmente envolvida naquilo. Sim. E, gente, é uma coisa que quando eu fui fazer o processo seletivo, o Boninho falou, como uma mulher poderosa como você, né, voz, assim, imponente, conseguiu entrar nisso. Eu falei, porque eu só repeti o que eu vi na minha casa. Eu não sabia o que era amor. Eu só repeti aquilo. Que, para mim, amor doía, amor tem violência. Sim. E depois de 4 anos, eu consegui sair desse relacionamento. E foi aí que eu comecei a estudar sobre feminismo, sobre autoconhecimento. E quando eu entrei no programa, eu conheci a Marcela, que ela é médica, ginecologista, obstetra e sexóloga. E lá dentro, nós conversamos sobre esses temas, sobre ajudar outras mulheres, e a gente decidiu fazer alguma coisa quando saísse.
e nós montamos os Sentinelas, que, com a outra advogada criminalista, Isabela Borges, que é um perfil no Instagram que a gente produz conteúdo para empoderamento feminino, para mostrar quais são as formas de violência, as 5 formas de violência, como elas acontecem. Nós levamos outras mulheres, fazemos live, IGTVs. Por quê? Para isso, para informar. Porque no Brasil, infelizmente, falta hoje informação. Às vezes você está presa num relacionamento que ele você sofre de uma violência você nem sabe. Psicológica e você não sabe. As mulheres não sabem o que é isso. Não sabem. Ninguém ensinou isso na infância, na escola tampouco. E com a internet e através dos... Não, eu vivi um relacionamento abusivo, não era romântico, não. Era um relacionamento de um outro tipo de relacionamento. Mas era uma pessoa muito perto de mim. Era um relacionamento abusivo e eu não sabia. Mas, olha, o que a gente está trazendo aqui hoje é justamente de vocês terem conseguido transformar isso numa, vamos dizer assim, numa vitória, né? Porque vocês duas são pessoas que talvez tivessem vários motivos para que não dessem certo na vida. Você conseguiu impulsionar de uma situação difícil na sua casa, e a gente sabe que a infância é a base de tudo. E hoje você está aqui, criminalista, poderosa, junto com a Marcela, ajudando os outros. E você também veio de uma família muito humilde, não teve talvez tantos traumas, mas já não tendo acesso a tantas coisas, isso traz um trauma, né? E conseguiu também vencer, tá aí mostrando para todo mundo. E esse programa que a gente está fazendo justamente para mostrar, e você que está na sua casa, para que o não seja somente um começo para um sim, né? Eu sempre falo isso, o não é um futuro sim. Então é por isso que a gente está falando com essas mulheres poderosas. É importante, né? Porque a mulher hoje em dia às vezes se sente muito diminuída, incapaz, impotente. Por isso que a gente tem que trazer essas pautas de vez em quando, para mostrar para vocês que não é assim, não é tudo fácil, né? E tem uma outra história super inspiradora, que é da Cris Andrade. Ela viu a sua vida se transformar depois que a atriz Giovanna Antonelli encontrou com ela em um lixão. Olha só o poder dessa moça também. Coloca aí. Em 2004, o Brasil se emocionou com a história de Cris Andrade. Sou uma catadora, vou morrer uma catadora. Sou um mendigo, vou morrer mendigo. A gente está lá embaixo, a gente tem que pensar grande, porque se a gente pensar pequeno, tudo vai vir pequeno. A menina que trabalhava no lixão e foi descoberta pela atriz Giovanna Antonelli, que gravava uma cena no local para a novela Da Cor do Pecado. Uma menina que saiu do lixão e que, se Deus quiser, vai conseguir traçar uma vida melhor para ela. Obrigada. Cris, e a sua vida, como é que tá? Minha vida tá maravilhosa agora, sabe? Você acha que a Giovanna Antonelli foi um anjo ou foi uma fatalidade ela te encontrar e te ajudar? Como é que você vê isso aí? Eu acho que ela foi um anjo mandada por Deus, entendeu? Porque tinha muitos ali prestando atenção na frente dela. E ela passou por todos e falou, não, eu quero falar com ela, com aquela menina ali. Com a ajuda de Giovanna, Cris foi contratada como modelo por uma grande agência em São Paulo. Eu agora faço parte da Mega, né? E vou dar tudo de mim, entendeu? Aqui na Rede TV, passou por uma transformação. Se emocionou ao receber mensagem do filhinho, que na época tinha apenas 3 anos. Eu te amo. Manda. Eu te amo. Eu te amo. Que bonitinho ele, hein? Mostra ele de novo pra gente ver. Eu te amo. Manda. Eu te amo. Eu te amo. E fez questão de deixar uma mensagem de incentivo. Para elas não deixar de acreditar, porque aquelas roupas, de preferência lá no lixão, para meus amigos do lixão, aquela roupa suja que está por fora, tem pessoas maravilhosas ali dentro, entendeu? Para elas não deixar de acreditar, porque alguém vai descobrir o talento deles ali. 17 anos depois, Cris tornou-se dona de buffet, tem 2 filhos de 19 e 12 anos e muita história para contar. Eu catava materiais recicláveis para sobreviver e sustentar meu filho de 2 anos, que morava comigo numa casa muito pequenininha. Eu vou contar aí no estúdio como eu deixei um barracão minúsculo para se tornar uma empresária de sucesso, mãe de 2 filhos e avó.
E eu estou aqui com a Cris Andrade. Tudo bem, Cris? Tudo bem, boa noite, Bem-vinda. Luciana. Muito obrigada pelo convite. Nossa, faz tempo, a gente já falou com você faz alguns anos. 2005. 2005, nossa, 2005. faz tempo mesmo, né? E aqui estamos nós. Mas você continua linda, e eu me lembro que na época foi assim, eu me lembro que a Giovana, vocês se encontraram. Como é que foi esse encontro? Nós se encontramos num lixão, né? Porque na época eu trabalhava catando no lixo, eu trabalhava catando materiais recicláveis e eu tinha um filhinho, na época, de 2 anos. Eu me lembro disso. E justamente por causa do meu filho, eu não quis parar de catar no lixão nessa época. Sim. E a Giovana estava gravando uma cena da novela Da Cor do Pecado. E eu catando o tempo inteiro. Na época, era 200 catadores. E eu lembro que todo mundo foi assistir a cena, só que em nenhum momento eu parei de catar, porque acreditei ali que o lixo era meu, né? Porque todo mundo saiu. Todo mundo saiu, agora eu vou catar mais. Vou catar muito mais. Óbvio. E eu passei pela cena, né? Eles gravando, eu passei arrastando aquele saco de materiais recicláveis e ela simplesmente levantou a cabeça, olhou para mim e foi me acompanhando para ver onde eu estava indo. Nisso, todo mundo ficou assustado. Por que ela me olhava tanto? E eu continuei catando ali o tempo inteiro. Quando demorou, acho que uns 30 minutos, aquela confusão, uma gritalhada. Quando eu olhei, já era ela no meio do lixo, com o vestido amarrado, falando assim, eu quero falar com você, vem aqui, você é linda, você é muito grande. E eu, assustada, assim, meu Deus, o que está acontecendo? E todo mundo, assim, assustado, que ela queria falar comigo de qualquer jeito. No outro dia, justamente no dia do meu aniversário, dia 14 de abril, eu recebi uma ligação. E a mãe dela falando, quem é essa menina que encantou a minha filha? Eu preciso saber. E marca de ir na casa dela para conhecê-la. E eu toda assustada, vestindo uma... Eu falei, meu Deus, onde eu vou? E eu lembro que eu fiz uma prévia entrevista com ela. Ela me perguntou sobre tudo. E eu teimando que eu queria um emprego. Falando, não, eu vim aqui para contar chororô, não, eu quero um emprego. Ela, não, você é muito linda. E tirou uma foto. E passou essa foto em diante. No outro dia, eu dormindo, tinha vários repórteres no meu portão. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Até que eu fui chamada para fazer uma entrevista aqui com você. E daqui eu saí para uma agência de modelo. Fui muito bem recebida na época, maravilhosamente aqui. Eu quero até agradecer, porque aqui também abriu portas para mim na época. Fiquei 2 anos trabalhando de modelo. Olha só. Só que não me identifiquei. Ok. Depois eu fui trabalhar num restaurante, larguei o mundo da moda, porque não só por... Não curtiu? Não curti, porque eu acho que você tem que se identificar com o que você quer, tem que fazer uma coisa que gosta. Tem que fazer alguma coisa, algo que você gosta, porque se você não fizer o que você gosta, qualquer empecilho... É uma tortura. É um motivo para você desistir daquilo. É verdade, quando gosta a gente releva. Comecei a trabalhar num restaurante e lá eu tentei aprender de tudo. Se encontrou. Se encontrei, trabalhar com o público. Só que eu falava assim, não, eu preciso, tem alguma coisa aí para mim, eu quero mais, não é isso que eu quero. Eu saí e decidi montar um buffet para mim. Ó. E como é que você fez isso? É uma história muito legal. Nesse restaurante eu aprendi a lidar com vinhos, a atender o cliente, tudo. E falei assim, vou montar um open bar para mim. Chegando nesse evento, no meu primeiro evento, a cliente perguntou se você tem equipe de garçom, tem buffet, tudo. Eu falei, tenho. Mentira, não tinha nada. Óbvio. Ele falou assim, então no próximo evento eu quero que você leve não só o bar, quanto a equipe toda. Claro. Eu falei, com certeza, pode deixar. Vou trazer peguei todo minha mundo. mãe, minha vizinha, meu filho, a minha equipe, era todo mundo que estava ali do lado da minha casa. A equipe está feita. E nisso não parou por aí. Eles cada dia perguntavam, você tem louças? Tenho. E nisso, acabando com o cartão de crédito. E eu falei, você tem louça? Você tem... E quando eu vi, eu já estava... Já tinha crescido, já tinha tudo. Já estava trabalhando bem conhecida.
e fazendo altos trabalhos. E hoje está aqui dizendo que você tem um buffet, isso? Tenho um buffet. Nossa! Buffet Cris Andrade. E você tem quantos funcionários? 25. Não, tá vendo? E a Giovanna Antonelli é um link aqui entre as duas, né? Porque ela também trabalha com a Giovanna, é parceira, é partner, é sócia. Verdade, ela falou. A minha história com a Giovanna foi incrível. A Giovanna é exatamente isso que você está contando mesmo. Em 2018, eu contratei a Giovanna Antonelli para ser garota propaganda da Sorridentes. E aí a Giovanna tinha já uma empresa há 5 anos, a Geolaser, que é depilação estética e beleza. Tinham 13 unidades. E a Giovanna me convidou para ser sócia dela e essa nossa parceria deu super certo. A gente se uniu, né, em 2019 e já estamos com 308 unidades. Então, ela é incrível. Ela está sempre olhando o que fazer pelas pessoas, como melhorar a vida das pessoas. Exatamente o que a gente vê, essa energia, é a Giovanna. E essas unidades são franqueadas? São franqueadas. Temos a meta aí de chegar até 2022 com 500 unidades. Que loucura, hein? Nossa, mas então empreendedora, demais, né? Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem que querer muito para empreender, né? Precisa ter coragem, Luciana, Opa. coragem. Empreender no Brasil é para os fortes. Precisa ter coragem, resiliência e determinação. E ainda mais mulher, né? Porque a gente sabe que existe ainda um machismo estrutural. Eu demorei para aceitar isso, mas existe. A gente sabe que existe, né? Mas a gente combate, vamos para frente, está tudo certo. Isso mesmo. A gente já falou sobre isso, né? Como é mais difícil para as mulheres, mas a gente também não pode ficar se vitimizando porque somos mais inteligentes. Com certeza. E aqui tem 3 mulheres que a gente diria que tinha tudo para dar errado. Sim. Estamos aqui dando tudo certo. Com certeza. Cris, e o seu filho? Nessa época você tinha um filho? Sim, o Gustavo. Ele tinha 2 anos na época. Quantos anos ele tem agora? 20. Eu já sou até vovó. E hoje você teve quantos filhos depois? Eu tive um filho aqui em São Paulo, um menino. Ele está com 13 anos. Então você tem o Gustavo e o João. E você conseguiu, então, para o Gustavo, que na realidade foi a sua motivação, dar uma vida para ele que você imaginava? De verdade. Eu consegui. Hoje ele tem a barbearia dele, trabalha para ele. Eu consegui mudar todo aquele ciclo que ele estava aquele ciclo que ele estava vivendo. E naquele momento que eu não prestei atenção na cena, foi exatamente para chegar onde eu cheguei. Sim. Para estar aqui hoje. Com certeza. Tinha que ser, né? Mas também batalhadora, teve força, porque também não adianta só a gente falar, por acaso. Não, é o que eu falo sempre, não pode acaso, desistir. Né? Não pode desistir. Não, e tem que ter essa vontade de ser empreendedora, de acreditar, porque não adianta só... não é que você foi lá e ganhou um prêmio, não, você foi atrás. Então não é assim, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas a Giovanna... Foi fácil. A Giovanna Antonelli olhou para ela porque é bonita. E eu que sou feia, não tive oportunidade. Eu já escutei muito isso. Mas não adianta eu te dar a vara para você pescar e você simplesmente parar ali. Não adianta. Né? Se fosse assim, todo mundo que é bonito estava bem. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Cris. Cris, muito obrigada. Adorei te ver. Fazia tempo, mas eu me lembrava desse seu sorriso, do seu rostinho. Que bom que deu tudo certo. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz por estar aqui mesmo. E eu feliz de te ver. Felizona. Igualmente. Que bom. E agora eu vou falar da Dirlene Silva. Hoje ela é uma das vozes mais influentes em uma rede social de negócios. Mas antes disso, ela teve que superar muito preconceito por ter sido sempre reconhecida como a filha da lixeira. Coloca aí. Meu nome é Dirlene Silva, tenho 47 anos e sou economista. Negra e de família pobre, eu fui motivo de piadas quando eu falava para as pessoas do meu sonho de ser economista. Foram 10 anos na faculdade, não por falta de vontade de estudar, mas sim por falta de grana para pagar. Passei minha infância inteirinha sendo chamada de filha da empregada. E na adolescência, meu rótulo foi trocado. Eu passei a ser chamada de filha da lixeira, porque a minha mãe conquistou um trabalho de gari. Mas ela criou suas filhas de uma maneira muito digna, com muito amor, com muito carinho. Mas nem o preconceito social e o racismo foram capazes de fazer com que eu desistisse do meu sonho. Consegui me formar, sou economista,
Trabalhei por mais de 25 anos nas empresas, na área de finanças e gestão estratégica. E agora, em 2020, ano passado, eu fui eleita LinkedIn Top Voices. Bom, eu tô aqui com a Dirlene Silva. Tudo bem, Dirlene? Tudo bem, Lu? Bem-vinda, querida. Nossa, boa noite, meninas. Boa Obrigada. noite, Brasil. Ô, Dirlene, eu estava lendo um pouco aqui do seu currículo. Realmente é um currículo bem, vamos dizer assim, inspirador. Porque a gente imagina... Você deve ter tomado tanto na cabeça para você conseguir. É aquilo que eu estava falando, né? Às vezes, as pessoas brilhantes, elas precisam desse empurrão. Talvez se tivesse uma vida normal, você não tivesse chegado onde você chegou, entendeu? Porque falar que não pode, para quem quer muito e tem competência, fala, como que eu não posso? Me explica como não. Eu passei a minha infância todinha, mas inteirinha, sendo chamada de filha da empregada, né? A mãe era faxineira, lavadeira, enfim. Como se fosse demeritório, né? É. E aí eu lembro que eu via as crianças brincando, né? Eu pedia para brincar, e aí elas me diziam, tu não pode. E aí, quando eu tinha 9 anos, a minha mãe conquistou um trabalho de lixeira. Ela foi demitida da casa de família, né? Aliás, lixeira que todo mundo chamava, que trabalhava gari, né? A profissão era gari. E aí, para as pessoas que me chamavam de filha da empregada, foi muito natural. Ah, a filha da empregada agora é filha da lixeira. Então, assim, não era uma pessoa que me chamava de filha da lixeira. Era todo mundo? Sim. Era o bullying generalizado. Era o bullying generalizado. E você, como é que você recebia isso? Nossa, isso para mim era muito destruidor, porque nessa época, né, que a mãe conquistou o trabalho de gari, foi contraditório, porque para nós foi um progresso econômico. Ela ganhava mais. Sim, porque o salário de gari era o dobro do salário de empregada doméstica. Então você ficou feliz? Sim. Só que o preconceito social a essa profissão, né, que é uma profissão honesta como todas, gari, é muito maior. Então, e esse rótulo, filha da lixeira, veio no momento que eu estava na pré-adolescência, e aí ele foi mais pesado que filha da empregada. E o que aconteceu? Quase que na mesma época, com 12 anos, eu fui contemplada com uma bolsa de estudos numa escola particular, a melhor escola da cidade naquela época. Contemplada não, estudei, fui gênia, passei na prova. Vamos falar real, não caiu do céu, né, amiga? Calma, vai. Sim. Mas, e aí, o que aconteceu? Eu fui para a escola, então imagina uma escola com, sei lá, mais de 5 mil alunos. Eu era uma das pouquíssimas negras que tinha. E eu amava a escola. Imagina assim, uma pessoa que saiu de uma vila, né, chão batido, ir para uma escola assim, suntuosa, linda. Eu entrava lá, eu ficava assim, impressionada com aquela grandiosidade. Eu entrava no banheiro, o banheiro limpinho. Então, eu amava tudo aquilo. Estudava pra caramba. Estudava pra caramba, era a melhor aluna da classe. Mas foi a primeira vez, isso foi muito importante para mim, tá? Foi a primeira vez que eu tive a ideia do que o estudo poderia me proporcionar. Porque até então eu estudava, mas eu não sabia por quê. Era simplesmente um gosto, né, que nasceu comigo. Era isso, tá? Era aquele gosto. E na escola particular eu comecei a ver, conhecer as outras profissões. Saúde, essa é a saída que eu precisava. Isso, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero fazer diferente, porque assim, as minhas irmãs, eu sempre coloco assim, eu sou privilegiada no sentido que eu sou filha mais nova. A filha mais nova sempre tem um privilégio. Minhas irmãs passaram muito mais trabalho que eu. Então tudo que eu estou contando aqui, as minhas irmãs passaram o dobro, né? Então elas começaram a trabalhar com 13 anos, né, como empregadas domésticas. Então, eu já sabia que eu não queria ser empregada doméstica. Vou estudar, que, aliás, o estudo salva, né? Vou estudar Sim. E vou fazer a diferença. Sim. Mas, assim, esse estigma da filha da lixeira, nesse momento, nossa, foi muito pesado, foi traumático. Foi um momento, assim, mais tenso da minha vida, né? Mais dramático. Imagina, estar numa escola legal, tal, e aí ser chamada de filha da lixeira. Ainda nisso? Sim. Eu entrei nessa escola, minha mãe era gari ainda. Não, mas ainda continuaram com isso? Sim, mas muito mais forte, né? Porque antes, quem me chamava de filha da lixeira eram pessoas também pobres, né? Só que tinham um pouquinho mais que eu, um pouquinho mais de condições que eu, né? Eu estudava numa escola pública. E na escola particular, imagina, né? Vamos falar de coisa boa aí. Você estudou. Conta pra mim. Sim. Eu queria te contar como eu me libertei. Como você se libertou? Sim, eu sempre coloco assim, eu amava estudar, mas para chegar na sala de aula todos os dias era um desafio, tá? Eu enfrentava um grupinho de meninos e assim, esse ano, né, minha filha tá nessa escola, foi para essa escola, né, primeira série. Então, todos os dias eu passo pelo mesmo lugar e aí eu relembro, tá? Eu lembro um grupinho de meninos imitando macaco enquanto eu passava. Ah, para. Sério. Para. Te juro que é verdade, tá? Porque era um bando de...
Sim, tinha uma escadaria, né? 2, né, cada corrimão de um lado. Então, estavam os meninos ali, eu passando, eles imitando sons de macaco. Eu baixava a cabeça e chorava, assim, chorava. Chegava na sala de aula transtornada. Mas eu tive... Os professores me davam muita atenção. Eu vejo, assim... Na época, a gente não falava de racismo, tá? Era como se tivesse um pacto de silêncio. Ninguém falava. E eu acho que os meus professores entendiam aquilo. Né? Do jeito que eu chegava, eu não tinha amigos. Óbvio. Né? Eu não tinha amigos. Né? E aí, o que aconteceu? Eu tenho muita fé, né? Deus coloca muitos anjos na vida da gente. E os professores começaram a me instigar. Eu já era boa aluna, eles começaram a me instigar a ser melhor ainda. Viram que era inteligente, né? E eles me diziam assim, aproveita tudo que a escola te proporciona. Eu não tinha hábito de leitura. Na minha casa não tinha livros, né? Então, eles começaram a me encaminhar à biblioteca, vai ler e tal. E aí teve um determinado ano na escola, na 7ª série, que a gente tinha aula de manhã e aula pela tarde. E claro que eu não tinha dinheiro para ir em casa, né? Então, aí os professores me deram uma ideia assim, quem sabe por que tu não come alguma coisa aqui pelo centro? Né? E vai para a biblioteca, fica estudando tal, e vem depois para a aula. Sim. E aí, um dia na biblioteca, eu lia de tudo, né? Era rata de biblioteca. Claro. Eu vi um livro de psicologia, que hoje são os livros de autoajuda. Sim. Na época não se chamava autoajuda, né? Era Sim. psicologia. E eu li aquilo ali, achei interessante, porque eu lembro de uma colega que tinha me falado que a mãe dela era psicóloga. E eu perguntei, mas o que é psicólogo? Aí ela disse, é um tipo de médico que cuida da mente. Isso. E eu achei interessante, psicologia e tal, e comecei a ler. Aí eu lembro o primeiro livro, tá? Que foi O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E aí ele fala muito do que nós temos um poder muito grande, nosso poder interior. Sim. Né? A gente pode fazer qualquer coisa. Tudo. E ele fala muito do autoconhecimento. Que eu não posso mudar a atitude do outro. Não pode. Né? Infelizmente. Isso, mas eu posso mudar a maneira com que eu lido com o que o outro faz comigo. E aí, como eu comecei a ler aquilo ali, comecei a arquitetar um plano na minha cabeça. E aí eu mudei a minha atitude. Que eu sei, todos os dias eles faziam isso, né? Faziam sons de macaco, eu baixava a cabeça e chorava. E eu pensei, diferente. Levantar a cabeça e cumprimentar. Sim. Oi, tudo bem? Sim, no primeiro dia que eu passei, eles começaram a fazer som de macaco. Oi, tudo bom? Bom dia. Eles se espantaram, né? Já olharam e falaram, nossa. Aí, na outra vez que eu passei, eles começaram a fazer os sons de macaco. Bom dia. Vocês estão fazendo sons de macaco porque o homem evoluiu de macaco, por isso? Fazer a louca, Tirar sarro deles. Sim, aí eles começaram a rir do outro. Aí um falou pro outro, viu, eu te disse que não era mais legal fazer isso. Aí começaram... E aí, das outras vezes que eu passava, eles me cumprimentavam na boa. Eu descobri que autoconhecimento é a mãe do conhecimento. É um mantra meu, tá? Autoconhecimento é a mãe do conhecimento. E a autoaceitação salva, porque eu também não me aceitava. Por que não? Eu não me aceitava enquanto uma adolescente negra. Sim. Né? Porque as pessoas me chamavam, claro, eles me chamavam de macaco, mas outros me chamavam de negro e eu também não me identificava. Né? E aí eu entendi justamente, né? A pessoa que pratica um ato de bullying em relação a alguém, preconceito, qualquer outro tipo, né? De viés, ele quer que a pessoa se incomode. No momento que a pessoa não se incomoda, não demonstra incomodação, perde a graça. Sim, é isso. Né? Agora, justamente. Só fazer um fast forward aqui, você acabou que foi... Olha isso, gente. Ela se formou em economia, ela é membro do Grupo Conexão de Mulheres e Economia, colunista nos blogs do Banco Pan, prateleira de mulher e Black Collab, palestrante da Enfoque Palestrantes, mestre em gestão e negócio pela Université de Poitiers. Você fala francês, obviamente? Não. Como é que você estudou lá? Não. Mas só sabe os números. nem os números, nem os números. Mas a aula era em inglês. Né? Então pós-MBA em Inteligência Emocional. Me esforcei muito, estudei inglês depois da faculdade. Aqui eu gostei aqui. Pós-MBA em Inteligência Emocional. Estou precisando tomar umas aulas com a moça. Atuou por mais de 25 anos como líder nas áreas de gestão e finanças. E em 2020 foi eleita LinkedIn Top Voices. Parabéns. Obrigado. Arrasou. Obrigado. E ainda continua, né? Obrigada, continua. Eu acho que a vida só acaba quando a gente... Quando Papai termina. do Céu chama, quando o Papai do Céu chama, só isso. Né?
Então, além disso, a gente tem que E o legal, né, Carla, que você vê que ela pegou... Você não fez só isso, você ainda fez essa questão de autoajuda, autoconhecimento. Então, ficou uma mulher muito mais poderosa. Porque economista deve ter várias, mas uma economista diferente, que pode ensinar as outras mulheres com autoestima, com autoajuda, a pessoa que veio realmente de baixo e trazer isso. Porque eu acho que as mulheres, eu juro, até eu, a gente olha para alguma coisa e a gente fala, mas não vai dar certo. Aí você para, por que não vai dar certo? Só porque ninguém fez, não quer dizer que você não possa fazer. Só que a primeira sensação que a gente tem, isso não vai dar certo. Por que não vai? Por que, né? Sim. E isso, vocês aqui são exemplos que por que não vai? Pode dar certo, é só você ver e acreditar aí, não é isso? Carla, a gente falou do estudo aqui também, o quanto é importante. A gente vê que o estudo salva realmente. Sim, eu gosto muito de dizer que o estudo, ele mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e me levou para outros patamares. Mas o incrível, Luciana, é que aqui, né, nós estamos compartilhando histórias e o que a gente vê é que, além da gente ter mudado a nossa vida, a gente ainda está deixando um legado e mudando a vida de outras mulheres, cada uma da sua forma, né? Fazendo aí, ela com a autoestima e com todo esse trabalho lindo, ela levando as mulheres a entender a questão da violência, eu incentivando cada vez mais mulheres a empreenderem. Então a gente... E eu juntando todo mundo. E a Lu juntando todo mundo. O ano passado, eu ganhei o prêmio de empreendedora do ano. A gente está falando um pouquinho aqui, né, do mundo masculino. 2 mulheres ganharam esse prêmio nos últimos 15 anos. Eu e a Luísa Trajano, há 15 anos atrás. Então a gente... Não é comum a gente ver mulheres subindo o tempo todo no pódio, né? E a gente vem trabalhando para que as mulheres ocupem o espaço pela sua competência e não pelo sexo, né? Sim. E você, nem pelo sexo nem pela cor, é você ser reconhecido e ser valorizado e ser premiado pelo que você é, pelo que você entrega e pelo que você faz. Estou muito feliz aqui de estar compartilhando esse painel com vocês, viu? Muito impressionante, eu não conhecia a história de vocês duas e posso dizer assim que estão fazendo toda a diferença no nosso mundo. Dirlene, olha, eu quero te dizer que eu estou muito, vamos dizer assim, impressionada com a sua história. Eu acho que você representa muitas mulheres, muitas, mais do que você imagina. E parabéns por estar aqui dividindo com a gente, porque todos os dias eu acho que tem uma mulher, 2, 3, 10, que acorda e fala assim, eu não sou capaz. Obrigada, Lu, obrigada. Eu acredito muito, né, que mulheres empoderadas empoderam outras. Não sei de quem é esse pensamento, eu lembro muito da Marielle falando, né, Marielle Franco, mas eu não sei se era dela esse pensamento, mas eu acredito muito nisso, sabe? E, normalmente, nas minhas palestras eu começo assim, quando falo especificamente para as mulheres, porque, assim, todas nós temos um superpoder. Sim. E quem já descobriu o seu superpoder consegue despertar na outra. Né? E eu acredito muito, hoje em dia, como empreendedora, né, que o caminho do crescimento feminino é traçado em conjunto. A gente precisa... Tem que se unir. Né? É isso, sororidade. Sororidade Tem que se unir, é isso. Né? Sororidade é isso. Obrigada, viu, querida? E agora nós vamos conhecer a história da Raquel. Ela viveu a sua vida... Ela viu a sua vida mudar por meio do esporte, que também muda a vida, hein? Coloca aí. A Raquel Freestyle nasceu na periferia de São Paulo, enfrentou dificuldade na infância, mas conseguiu driblar os obstáculos da vida e se tornou a musa das embaixadinhas. Pode parar, Raquel, vem aqui conversar comigo. Olha que demais. Raquel, conta pra gente essa sua história incrível de superação. Você vendia geladinho para comprar chuteira, é isso? Isso, minha primeira chuteira eu comprei vendendo geladinho. Como é que sua vida começou a mudar, Raquel? Olha, foi muito difícil no começo. Eu me dediquei muito ao futebol, era atleta. Treinando freestyle, então eu treinava de 6 a 8 horas por dia as embaixadinhas para conseguir ter uma evolução. E aí a China me descobriu, me convidou para trabalhar lá, me apresentando nos jogos de futebol. E aí eu fiquei 40 dias lá, trabalho, ganhando em dólar, tudo. Algo que, assim, na época, para mim, seria o equivalente a 8 meses de trabalho, por exemplo. Eu ganhei 1 mês na China. Depois de tudo isso, a Raquel conheceu 20 países. Conseguiu ajudar a família? Consegui levar meus pais para Disney, por exemplo. Olha. Eu nunca imaginei que um dia isso seria possível diante da realidade de morar na Coab, não ter oportunidades, não ter um grande empresário, ninguém para me ajudar, mas graças a Deus deu tudo certo. Vamos encerrar com você fazendo essas embaixadinhas, a nossa musa das embaixadinhas. Vamos lá, Raquel.
E agora eu estou aqui com a Raquel e a Raquel Freestyle. Raquel Freestyle. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Raquel, me falaram que você quer ser chamada de freestyle. Por quê? Porque freestyle é a modalidade que eu pratico, Sim. que é o estilo livre, né? Que são manobras com a bola. E aí, por isso, nas redes sociais, eu sou conhecida como Raquel Freestyle. Né, Jimenez? É o nome do esporte que ela pratica. Eu, hein? Tá, mas o legal, e por que você está aqui hoje? Porque a gente sabe que você teve um começo bem difícil. Nós sabemos que você, no começo, você morava num lugar que não era assim exatamente o melhor lugar. Você acreditava muito em você, né? Você vendia sacolé, não era isso? Isso. Sorvete, geladinho, Vendia o que raspadinha, tinha? tudo. Com quantos anos? Isso eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Você que quis? Sim, na verdade, assim, eu queria muito ter uma chuteira de marca. Que na época, assim, era muito caro e meu pai já não tinha dinheiro para me dar uma chuteira. E eu lembro que eu ia no shopping, olhava as chuteiras e falava, nossa, um dia eu vou ter uma chuteira dessa. E aí eu resolvi pedir para minha irmã mais velha, olha, compra no seu cartão, que ela já trabalhava, não conta para o pai, parcela em 6 vezes e eu vou te pagar vendendo sorvete, geladinho. E aí foi assim que eu comprei a minha primeira chuteira de marca. Não, e aí, peraí, só pra gente fazer para ir para trás. Aí você pegou, você acreditou, a sua irmã foi parceira, comprou lá a chuteira. E você, então, conseguiu, com essa chuteira, fazer o quê? Aí você começou? Sim, eu já gostava muito de futebol, fui atleta profissional, de jogar no Centro Olímpico e tudo. Mas naquela época tinha muito preconceito ainda, né, de menina jogando futebol. Então, eu tinha o hábito de ficar na beirada da quadra e os meninos não deixavam eu jogar. Meu irmão mesmo não deixava eu jogar. E aí eu ficava na beira da quadra treinando as embaixadinhas. Eu tinha até pôster da Milene Domingues no meu quarto. Ela era a minha maior inspiração. Assim. Ela é boa, né, nas embaixadinhas? Sim, muito. E aí, naquela época, o que tinha era, vou ficar do lado da quadra esperando a minha vez de jogar. Minha vez não chegava, mas aí eu treinava as embaixadinhas e foi assim que eu comecei. E aqui está dizendo que você teve um recorde pessoal das embaixadinhas? Sim, foram 4 horas e 23 minutos que eu gravei para o meu canal do YouTube, fazendo embaixadinha simultânea sem parar, mas o meu objetivo é chegar nas 10 horas sem parar. A Milene tem um recorde, não tem? Sim, é em torno, se eu não me engano, de 8 horas. Mas eu gostaria de bater as 10 horas para entrar para o Guinness. Fazer o recorde mundial. Gente, imagina ficar 10 horas fazendo embaixadinha, não come, não faz xixi, não senta. Não pode fazer nada. Como é que faz? Sem parar. Eu já estou pensando no xixi. É tudo que eu quero pensar no xixi e beber água. Gente, pode beber água, não pode? Também não pode, mas eu já estou fazendo uns testes de adaptação, que é tentar pegar um canudinho e sugar para tentar se hidratar, né? Porque não tem como ficar muito tempo sem Não dá para usar beber aquelas água. mochilinhas que usa para esquiar e ter o canudinho? Sim, poderia ser. Só que o que acontece? Você acaba Pesado. suando muito. E é E pesado não pode cair também. a bola. Se cair a bola, pode ferrou. cair. Você tem 3 chances, são 3 tentativas. Bateu, não bateu. Sinto muito. Agora, cara, eu estava pensando uma coisa. Ela vendeu lá o sacolé, o sorvetinho, para conseguir a primeira chuteira. Você não teve uma história parecida? Tive, Luciana. Tem até essa cena no filme, porque eu queria dobrar ou triplicar meu faturamento. Eu vendia bijuterias. Então, eu fazia colegial de manhã, né, na escola estadual, magistério. Então, eu estudava de manhã à noite, mas eu tinha um período da tarde para vender as bijuterias. Mas eu demorava demais a pé para ir de uma casa a outra. E aí minha mãe comprou uma lojinha de roupa, veio uma caixa de carretéis de linha, eu montei na porta do supermercado da minha cidade uma barraquinha. Peguei essas bacias de colocar roupa de molho e eu coloquei os carretéis lá e as pessoas saíam do mercado e eu dizia, entra, freguesia, Xuxa dinheiro na bacia. As pessoas achavam aquilo engraçado, iam ver o que tinha na bacia e compravam os carretéis. Com isso, eu realizei meu primeiro sonho, comprei minha primeira Calói Ceci cor-de-rosa, aí eu fiquei mais rápida e tripliquei o meu faturamento. Gente, isso é empreendedorismo total, né? Com quantos anos isso? 12. Com 12 anos já querendo ganhar dinheiro. Agora, e o filme? Eu quero saber quem dirigiu o filme. Foi o Rafael Almeida, né? Ele saiu aí da linha de ator e entrou para a linha de direção. Aí ele escolheu como atriz para me representar a Antônia Moraes. Linda. Né? Linda, ela tá lindíssima no filme. E o Sidney Sampaio representando meu marido. Se você pegar a foto do meu marido jovem, do Sidney Sampaio, eles são muito parecidos, muito. Eles interpretaram muito bem, né? E estão brilhantes aí, quem tiver a oportunidade de ver. E o roteiro? Então, o roteiro
Ai, meu Deus, eu não lembro agora. Mas você que fez, você que contou. Então, ele, na verdade, como que surgiu a história do filme? Eu e meu marido nos tornamos case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School, desde 2016. Só, tá bom. E também nos tornamos... fez tanto sucesso em Harvard que Stanford comprou o case, e aqui no Brasil nós somos case no Sebrae, no curso do Empretec. E aí, fomos dar aula em Harvard, a gente vai lá 2 vezes ao ano, inclusive eu vou dar aula amanhã, né? Dessa vez vai ser online, por causa da pandemia. E nós chegamos, né, lá nos Estados Unidos, encontramos o Rafael, inclusive ele estava na minha casa com a irmã dele, com a Tânia Mara, cantora. Sim, ela é uma querida. E a Beta, né, a Roberta Almeida. Ele falou, gente, assim, vocês estão inspirando aí alunos de diversos lugares do mundo. E quem realmente deveria estar sendo inspirado, que é o brasileiro, Sim. não está sendo. E aí ele nos convidou a realizar o filme. Aí eu falei para ele, mas será? Eu falei, não, essa sua história é linda, pode inspirar milhares de brasileiros. E o incrível, Luciana, é que, assim, depois que o filme passa, né, ele já passou aqui na Rede TV dia 12. Vai passar dia 28. Dia 28, às 6 horas da tarde. Vai ser num domingo, totalmente propício. As mensagens que eu recebo das pessoas é muito inspirador, é incrível. Eu acho que só isso já valeu a pena por tudo que a gente construiu. Sim. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma senhora que ela disse para mim assim, meu marido faleceu de câncer, eu perdi um filho de Covid e eu já não tinha mais vontade de viver. E o seu filme me deu a esperança e a luz da vida de novo. Então, quando a gente recebe mensagens como essa, a gente vê que é possível, sim, trazer coisas boas para a vida das pessoas e inspirar as pessoas a continuarem caminhando em busca dos seus sonhos. Ainda mais nesse momento que a gente está passando, que a maioria da população está endividada, Sim. os empreendedores estão sofrendo muito com tudo isso, né, que o país e o mundo vem passando, inflação Muito. e todas as dificuldades. E a minha ideia com este filme é que a gente possa, sim, fazer com que as pessoas não desistam dos seus negócios e muito menos dos seus sonhos. É isso aí. É isso aí, estamos de volta e hoje é aquele programa que eu faço realmente feliz. Estamos falando de mulheres poderosas, empreendedoras, corajosas, que acreditam e chegaram e estão indo ainda, porque ninguém para, né? A gente só para quando acaba. Por enquanto, a gente está indo. Eu estou aqui com a Carla, eu estou aqui com a Gisele e também com a Raquel. Bom, daqui a pouco, Raquel, essa bola toda linda aí, eu achei que era para mim, mas já soube que não é, que é para você fazer embaixadinha de salto. Daqui a pouquinho você vai fazer, tá bom? Eu vou fazer a pergunta para todas. Aliás, qual é a maior dificuldade que você encontrou nessa vida de, vamos dizer assim, não é feminista, não, mas uma mulher que não se define pelo que os outros acham, sabe? Uma mulher bonita, gostosa, posso ser advogada, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Qual foi a maior dificuldade que você teve? Olha, Luciana, foi o machismo, né? Eu, quando atuava como advogada, assim, porque agora eu te falei que eu tô atuando nas redes sociais, Sim, a gente lançou um curso de outra forma. Mas você trabalhar muito e chegar e ouvir de uma juíza linda, maravilhosa, que é mais fácil eu postar videozinho no Instagram do que entrar com recurso. A juíza? Duvidando da minha capacidade intelectual. E eu sou igual a você, Carla. Não é? Eu não ouço e fico quietinha. Na mesma hora que essa juíza falou isso pra mim, eu virei pra ela e falei, não gostei da piadinha que a senhora fez, a senhora está me ofendendo, e como eu estava no exercício da profissão, ofende a toda a advocacia, a OAB. No outro dia, o presidente muito atuante e que representava muito, chegou ele, eu fui toda de rosa, babyliss, maravilhosa, um perfume, e mais 10 advogados. E aí, doutora, tudo bom? E aí, o que a senhora falou com a Gisele ontem mesmo? Ah, não foi assim. Eu falei, foi? Imagina. E aí as pessoas achavam que eu estava peitando. Eu não estava peitando, eu estava lutando pela minha classe e pela aquela frase machista que ela disse. Gente, realmente, eu vou falar, eu estou adorando essas mulheres hoje aqui. Elas estão ótimas. Eu vou para os comerciais e já volto. É isso aí,
Estamos de volta e hoje com a mulherada de peso aqui. Eu estou com a Carla. Carla, eu queria, antes de mais nada, agradecer. Eu quero saber que dia que o filme vai passar aqui. A gente não está terminando ainda, que a gente ainda vai ver as embaixadinhas, mas o filme vai passar aqui agora no dia... A Força de um Sorriso, dia 28, que vai ser no domingo, às 6 horas da tarde. A gente vai assistir, eu vou assistir com certeza. Queria agradecer a Gisele Bicalho, lindíssima, tenho certeza. Obrigada, Como é o nome do Instagram? Sentinelas. Sentinelas. Vou lá seguir, vou lá dar uma olhada. Conte comigo do que precisar também. Se precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, tamo junto. Obrigada. Viu? E eu queria agradecer também a Raquel. Agora, Raquel, você falou, agora você vai fazer. Raquel, Vamos lá, então. Obrigada. Raquel, você vai fazer embaixadinha de salto. Sim, vou tentar fazer um pouquinho aqui. Sei! E eu queria agradecer a todas vocês mulheres que estão nos assistindo. E antes de mais nada, essas mulheres aqui, todas têm Instagram e elas são lição de vida. Pra gente que às vezes acorda daquele jeito, achando que não pode, que não vai dar certo. Vamos acreditar. Até que dá pra fazer embaixadinha de salto. Gente. Olha isso. Para! É muito talento. Raquel, muito obrigada, viu? Você arrasou. Muito obrigada a todos. Eu queria agradecer a todos vocês. E eu queria pedir uma coisa para todo mundo. Se tem alguém fazendo bullying, para que já não tá... Isso aí já acabou faz tanto tempo que você tá pagando mico sozinho. Todo mundo que estiver vendo você pagando mico, fazendo lá o bullying, fala para ele parar, ou ela, porque não existe mais isso, né? Vamos pra frente, que o mundo é nosso. E com bondade e caridade. Vamos lembrar que todo mundo tá no mesmo mundo, a gente tem que se ajudar. E pronto, um beijo. Tchau, valeu.